De conhecer a Cristo, eu vivi uma pessoa antes de conhecer a Cristo, eu vivia uma vida muito desregrada de farra, de festa, de muito gasto, de coisas que não agradavam o Senhor, de relacionamentos muito, eh, muita promiscuidade, né, muita fornicação, coisas que não agradavam o Senhor. Mas chegou um tempo que, eh eu comecei a entender que aquela vida não era mais, eh, agradável nem para mim, que eu estava sofrendo muito. E tive, assim, um tempo que eu tive um relacionamento, desde o início, muito abusivo. Primeiro, praticamente tirou tudo de mim, né, e financeiramente, né, até emocionalmente, mas Deus restituiu. E quando esse último, antes de eu aceitar a Cristo, e eu fui para um encontro onde uma líder, né, minha líder Edilza, ela sempre insistia para eu ir para esse encontro, e eu dizia que eu não tinha dinheiro, não tinha condições, que era R$ 100. Mas era, assim, uma desculpa, entre aspas, mas eu realmente não queria investir nisso, né. Mas eu disse: "Olha, se surgir um dinheiro", e eu sou uma pessoa que gosta de ter palavra, aí eu falei a ela: "Se surgir um dinheiro, eu vou". E de repente, realmente, um dinheiro que eu nunca imaginava, receber, eu recebi, e aí Deus colocou em minha mente e fez: "Aí, agora eu quero ver você dizer que não vai". Então, eu aceitei para esse encontro. E quando eu aceitei para esse encontro, foi um momento de minha decisão. O encontro, o nome era Encontro com Deus. E aquilo me deixou muito pensativa, eu vou ter um encontro com Deus, então encontro com Deus eu vou ter que abrir mão de algumas coisas na minha vida. E foi a primeira coisa que eu fiz, foi falar com essa pessoa que eu estava num relacionamento, que não era um relacionamento sério, dizer que eu ia para o encontro com Deus. E ele deu risada que não entendeu nada. Eu disse assim, e eu também não estava entendendo, né? Mas eu disse, eu vou para o encontro com Deus. E eu acredito que essa vai ser a minha última vez em um relacionamento com você. E ele deu risada e não acreditou. E assim aconteceu. Eu não quis mais ter esse relacionamento e fui mergulhando assim muito. Minha líder, com muita sabedoria, ela me envolveu muito na igreja, com várias coisas para a obra, e assim eu fui caminhando com Cristo, né. Tive, uma experiência de trabalho, né, que tinha 25 anos lá no trabalho, e lá eu já estava, eu era antes e depois evangélica lá. Só que as pessoas viam minha mudança, né, via a minha mudança, mas eu não conseguia falar de Jesus para aquelas pessoas, mas só com o meu comportamento, minha mudança, eu sei que eles viram que eu tive mudança. Mas chegou uma hora que o dono, como eu tinha me aposentado lá, ele fez uma proposta, e essa proposta eu tinha que decidir se eu ficava ou não. E se eu ficasse, eu ia perder os meus direitos, e eu estava com um processo, que eu estava morando aqui na casa de minha irmã, e a gente teve, nós em conjunto compramos, eu comprei o terreno e ela comprou a casa. E ela disse: "Pode ficar aqui na minha casa enquanto você constrói". Mas antes de falar disso, nós tínhamos um uma condição de comprar a casa de minha mãe, mas a casa de minha mãe não era assim separada, era junto, e eu ia morar com a família dela. E foi a minha primeira experiência que Deus deu um um sinal para mim, por causa de uma frase, eu acredito que foi Deus mesmo que disse assim, falou para mim: "Eu tenho o melhor para você, não compre". A gente já estava com dinheiro para dar ao nosso irmão, ia ser vantagem financeiramente para fazer isso. Mas com a com o meu coração fechado, eu disse: "Minha irmã,
o Senhor disse que tem o melhor para mim, e eu não sabia que melhor era esse, porque não tinha nenhum sinal de casa. Ela disse, mas a gente vai fazer o quê com o dinheiro? Eu disse, eu não sei, mas a gente não vai comprar a casa de minha mãe. E ela confiou. E acho que foi 2, 3 meses, a pessoa dessa casa, que é a dona, ela comentou com meu cunhado, e meu cunhado veio me falar, ela nem tinha colocado placa. Então, assim, eu acredito que essa comunhão com o Senhor, ele mostrou. E eu acredito, aqui, nós moramos separados, coladas, né, mas separadas, e, assim, foi um milagre de Deus, eu creio que foi realmente de Deus o que ele fez. E voltando para o meu trabalho, como eu estava construindo, e eu era uma pessoa muito que gastava, que eu tinha carro, eu vivia muito assim, muito de vestir, aparência. Lá no meu trabalho tinha um rapaz que falava lançando moda, e aí cada dia eu tinha que lançar uma moda, era um vazio ainda na alma, ainda não estava muito convertido em relação a gasto, era muito gasto que eu fazia. E aí eu disse, eu não vou conseguir construir. Aí, quando veio essa proposta, eu falei com o dono, eu disse assim, oh, eu queria ficar na empresa, mas pela essa proposta, é a única forma de eu acabar com, terminar a casa e também dar minha palavra, que eu disse que eu só ia ficar 2 anos, e já passou 2 anos, e eu não queria ficar mais na casa se eu se eu tinha que devolver para minha irmã a dela. Então, eu comentei com ele, e ele não acreditou que eu ia sair da empresa. Foi algo assim que eu estava muito em paz, e ela ficou muito preocupada. Ela disse, não, Kátia, não faça isso não. Eu disse, mas eu vou fazer. Aí eu falei assim, é até bom que eu também vou ficar livre para fazer a obra, para fazer as coisas do Senhor. E eu fiz. E assim, logo quando eu saí mesmo, foi muito baque para mim, porque eu tinha um patamar de vida muito alto, e assim, mesmo gastando, mas depois eu tive que ficar só com aposentadoria, e foi difícil. E logo quando aconteceu isso, minha irmã entrou em depressão. E assim, Deus, eu acredito que ele faz tudo certo, né? A única pessoa que pôde estar nesse apoio foi eu, que todos os irmãos trabalhavam, mas eles apoiavam indiretamente, ajudando, mas, assim, às vezes, uma finança, mas para estar presente, para estar orando, para estar indo para o psiquiatra, e muita coisa, assim, mudou. Eu tive várias oportunidades de emprego, em relação até home office, de finanças, entrei, foi esse curso que abriu minha mente financeiramente, me deu uma metanoia e comecei a buscar me organizar financeiramente, e aconteceu isso. Hoje eu tenho uma consciência que foi esse curso que me fez mudar de gasto, de fazer as coisas que não agradam, que até a palavra ensina, né? Como a gente se organizar, foi através da palavra que foi esse curso. E com isso, essa minha irmã, com essa depressão, minha mente não estava voltada para o trabalho, para sair, devido até o baque que eu tive que sair, minhas emoções também, 25 anos fazendo, não parando, indo, trabalhando, voltando. E a primeira coisa que eu fiz quando eu saí foi eu vender o carro, que eu disse, para que eu vou querer carro se a igreja perto, eu posso ir andando, e as despesas iam ser muito grandes, então a primeira coisa que eu fiz foi isso. E busquei ter uma reserva de segurança, para poder, se acontecesse algum problema, né, não, não ficar abalada. E assim, hoje, Deus me deu, quando eu comecei a ficar nessas emoções, então comecei a me afastar, de estar em comunhão com Deus, de estar orando, eu não tinha foco,
Até hoje eu fico realmente com essas dificuldades de foco, de orar, é muita coisa para eu fazer e eu não foco naquilo. E uma das coisas que, um dos projetos, né, que Deus colocou no meu coração, assim, foi as finanças, né? Logo primeiro, fazer um curso de metanoia, assim como aconteceu na minha vida, que eu gastava, que eu fazia muita coisa errada. Eu acho que eu ia ajudar muitas pessoas, até na área, pessoas que realmente são evangélicas, que também financeiramente se perdem, não sabem o que fazer e gastam muito. E a outra coisa foi quando eu vi na internet, assim, curso de massoterapia, massagem humanizada, que poderia também ajudar a pessoas depressivas. As pessoas depressivas, que a massagem humanizada, ela levava, e quando ela falou, levava com suas mãos remédio para o cérebro, acalmando as pessoas. E aí eu comecei assim, estou nesse projeto, assim, estou nesse curso e estou gostando, estou aprendendo muito do nosso corpo, o que é que precisa. Isso fez eu abrir até meus olhos em relação a me cuidar, o autocuidado. Eu tinha muita forma de não cuidar do corpo, assim como minha irmã, ela não aceita cuidar da forma quando eu sempre oriento ela, ai, não consigo não, eu gosto de, e ela quer comer as coisas que não pode, e eu fico no pé, eu fico, acho querendo ajudar, né? Então, assim, quando eu orei ao Senhor, eu disse, Senhor, eu estou muito afastada, eu não estou conseguindo orar, não consigo ler a palavra. Falei até isso com minha líder, ela falou assim, é porque você busca muita coisa e não foca no principal. E realmente era isso. Mas eu não estava conseguindo sozinha. E quando eu convidei Carmita para um coach, que minha vida era assim, muito conhecimento, mas eu não conseguia praticar nada, não conseguia ensinar, não conseguia fazer nada, só fazia me encher de conhecimento, mas o principal, que era estar, né, na presença do Senhor, assim, em oração, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de louvar, de estar se disser, olha, pode ficar o dia todo louvando e não assistir televisão, não assistir nada, sou eu. Sempre fui assim. No meu trabalho, às vezes eu ficava com fone, trabalhando, ouvindo louvor, no carro, ouvindo louvor. Eu sou uma pessoa assim, que há algo em mim que eu não deixo vozes assim, entrar, que eu sempre estou assim, louvando ao Senhor, sempre estou buscando a palavra do Senhor, sempre está entrando na minha mente. Então, isso aí me ajuda muito a me acalmar, a me tirar desses lugares que às vezes a gente quer ir. Então, eu comecei a orar ao Senhor e quando eu falei quando eu convidei Carmita, Carmita ela é cliente de minha irmã, que minha irmã é cabeleireira, e a gente conversando, e aí eu comecei a mandar esse curso, dava que a gente comprava o convite, eu fui primeiro, e a gente poderia convidar quem quisesse para ir nesse evento. Eu convidei acho que mais de 40 pessoas, só foi umas 10, né? E Carmita foi, e ela ficou muito agradecida. E com esse agradecimento, ela fez esse convite a mim. Eu disse: meu Deus, foi o que eu estava orando. E também essa comunhão de estar intercedendo. E aí eu estava na igreja, nessa igreja, eu estou na igreja MIP, a igreja Tapajipe, ela tem a missão de a igreja que acolhe. E eu estava longe desse lugar de acolhimento, que eu que estava precisando ser acolhida. Então, buscando na célula, né, que eu sou líder de célula, então eu estava assim muito perdida em relação ao meu propósito de estar trazendo pessoas novas, trazendo pessoas para o reino. Mas depois dessa leitura bíblica,
depois que eu fui convidada também com a irmã para fazer um grupo de intercessoras que ora, que busca botar a palavra, que bota louvor, que para edificar uma a outra, eu também comecei a ter esse crescimento. Então, Deus, ele, quando a gente tem um coração, um pedido, né, que às vezes a gente pede coisas para nosso benefício. Eu acredito que quando eu pedia isso, estava voltado à vontade dele, de estar num grupo como esse, de estar sendo edificada com a palavra, para a gente também edificar o outro. Não vou dizer que a minha igreja também, a igreja que eu congrego, né, o espaço, ele é a palavra, é sempre a palavra. Eles são, a gente é firmado lá na palavra. E é a missão de a gente buscar pessoas, né? É M12, é a visão celular, é a visão de a gente fazer 12 discípulos, igual a palavra, né? A gente fazia discípulos. E hoje a dificuldade está muito grande das pessoas, né? Abrir o coração, mas não está impossível, porque tem muita gente carente, né? E às vezes a gente fica nessa posição de ficar em casa, de ficar fazendo muita coisa para a igreja, e a gente não faz o ID, né? De estar buscando pessoas que estão aí nesse mundo, nessa necessidade, de como eu estava nesse vazio. Então, eu glorifico muito ao Senhor por esse grupo ter me chamado, né? Teve esse chamado, eu tenho aprendido muito, esse propósito que eu estou orando ao Senhor dessa massoterapia, que às vezes a gente pensa assim, poxa, já estou na certa idade, será que vai? Vem sempre uma perguntinha, né, que a gente vai chegar a uma certa idade, a gente vai fazer o quê? Mas eram essas duas coisas que o Senhor me moveu para fazer, e buscar mesmo cumprir o ID, né, de buscar fazer, colocar o Senhor em primeiro lugar e buscar pessoas, né, como eu, que vivi uma vida desregrada, para estar buscando a transformação de amar Jesus, porque uma coisa que eu sei, eu tenho certeza, é que eu amo Jesus e eu não consigo ficar um dia sem transmitir alguma coisa no meu status de palavra, de oração, quando eu recebo, quando Deus me coloca, às vezes eu estou enviando também para as pessoas me dão um retorno, manda eu enviar também para ela que gostou. Então, de alguma forma, eu tinha uma vontade de fazer sempre vídeo, de falar de Deus de vida. Comecei até a fazer, tem alguns vídeos que eu botava no, era no Instagram. Assim, era um vídeo assim rápido, falando de fé, falando de esperança, eu comecei a colocar. E depois algumas pessoas começaram a falar, criticar, falar alguma. Aí eu parei. Mas são várias coisas que Deus me coloca, e eu quero sim que ore até pela minha vida, assim, emocional mesmo, que eu possa ficar nesse foco de concretizar, porque umas coisas que eu vivi era muito conhecimento e eu não concretizava quase nada. Eu ouvia muito isso. Aí você não faz nada, você não completa nada, você não faz nada. Aquilo ali foi entrando mesmo como se fosse uma verdade. E hoje eu disse, não, eu vou terminar esse curso, eu não vou parar, eu vou finalizar. Inclusive, até me pediram em relação a finanças, mas eu disse, não, eu vou primeiro concretizar, porque se eu não concretizar, ainda mais que eu estou pagando, e eu tenho que aprender algo e finalizar. Então, Amém. é isso, meus irmãos. Tem muitos milagres que Deus fez, até no início que e Deus trabalhou. Quando eu estava no início lá na igreja, o Senhor, eu vendo Avon até hoje, né? Mas não é uma coisa assim que eu foco muito.
eu vim do Avon e eu ganhei para sair na revista da Revendedora. E nesse tempo eu estava em jejum, a igreja estava em jejum. E eu viajei para um estúdio para sair na capa da revista. E era isso que Deus estava. Eu não entendia na época, eu pensava que ia ser sucesso, ia ficar no auge e tal, mas eu fui lá. Quando eu cheguei lá, eu não consegui nem ir para a Avon, porque foi tanta foto, foi o dia todo tirando foto, que eu fiquei sem vontade mais de ficar tirando foto e de me aparecer. Deus trabalhou. E assim, no local, era um, era um hotel de 5 estrelas e eu podia comer qualquer coisa. E ali eu quis ser firme e não comi nada que não podia comer. E as pessoas falavam assim, você não come nada? Aí eu falava, hoje eu estou muito nervosa, não estou podendo, porque as pessoas não entendem, né? Então, ali, Deus trabalhou em tudo em mim, essa viagem, que quando eu voltei, eles mandaram fazer um vídeo para eu falar sobre a minha vida, sobre a história da Avon, e eu não conseguia falar nem que eu não conseguia nem falar nada. Foi algo que deu branco, nem para falar assim, Kátia, eu sou Kátia, eu moro na Massaranduba, não conseguia fazer e falar nada. E outra coisa foi que, desde o dia do tempo que eu aceitei, né, de ir para esse encontro, eu não tive nenhum mais relacionamento. Eu tenho uma paz, assim, tão grande. Eu não tenho filho, eu não tenho marido, mas eu não me sinto sozinha. Eu não me sinto sozinha. Diz que a palavra diz que a gente não deve viver só, né? E eu vivo muito, muito, muito em paz com Jesus. E Amém. assim é o meu testemunho, que já passou da hora. Amém. É só mesmo, Kátia, agradecer. Eu acho que, pelo que você trouxe um pouquinho, você mesmo já está fazendo essa reflexão. Eu estava gravando, que eu vou lhe mandar depois você se assistir, Ai, sendo mais